querido amigo empresário publicitário, o Gustavo Pilege, da Advogado em Foco. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Fábio. Oi, pessoal que está assistindo a gente. Agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês. E vamos tirar a dúvida aí não só de advogados, mas também de pessoas em geral que usam o Instagram como uma ferramenta de trabalho. É verdade, viu? E hoje a proposta é falar sobre os 5 erros mais comuns cometidos pelos advogados, né? Você fez uma listagem e eu queria que você fizesse o checklist justamente desse problema que envolve os operadores da lei. Legal. É o seguinte, reforçando o que eu falei no começo aqui, esses erros, eles são cometidos pelos advogados, mas quem não é advogado e também usa o Instagram de forma comercial, como uma plataforma de negócios mesmo, fica atento nessas dicas que eu vou passar aqui, porque elas também servem para você, tá? Então, eu vou começar pela primeira dica aqui, Fábio, que é um erro que eu diria que é o principal de todos que a gente precisa ajustar. O advogado está acostumado a conversar na sua linguagem própria com os outros advogados, então usa muito termo difícil e muitas vezes eles esquecem de que lá na outra parte da tela está uma pessoa que não é um advogado. Com certeza. Aquele juridiquês, eu vou ser muito honesto com você. Eu detesto aquele data vênia, aquelas coisas todas, me enche o saco. Estou sendo muito honesto. E mais do que isso, né? Você fala encher o saco, mas as pessoas de fato não entendem o que está sendo falado ali. Sim. Então, o primeiro grande ajuste que tem que ser feito é na abordagem. Né? Quando a gente fala do juridiquês, o juridiquês é a forma com que o advogado fala, os termos, a forma com que ele está se comunicando ali. Lembrando que o Instagram, ele é uma ferramenta, é uma plataforma, uma rede social que as pessoas entram para se distrair, para se divertir, para ver o famoso que gosta, para ver aquelas fotos, os vídeos bonitos, né? A parte mais teórica do direito, né, que as pessoas estão ali também acessando, tem que ser muito leve. Então, o advogado tem que tomar muito cuidado na abordagem, na forma com que ele vai conversar com o público dele, né? Então, a gente está falando aqui de não falar sobre o direito, o negócio qual o problema você resolve? Sabe, trazer aquela situação do dia a dia, que o pessoal ouve e fala, poxa vida, eu conheço alguém que está passando por isso. Se não é ele, fala, meu vizinho ou algum conhecido. Ele tem que se conectar, ele tem que falar a mesma linguagem. Então, o primeiro grande erro é ajustar a abordagem, a forma de você falar dos problemas que você resolve. Que o advogado o que mais faz é resolver problema, né, Fabio? Comunicação simples e assertiva. Exatamente, simples e assertivo. Então, esse é um ponto muito importante. E quando eu falo que não é só para advogado, é para qualquer um. Né? A gente tem que falar a língua, não é a sua linguagem, é a linguagem de quem está escutando. A gente fala que a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Né? Então, cabe muito aqui para o que a gente está colocando aqui nesse ponto. Isso não vem, talvez, de, por exemplo, uma questão acadêmica lá de trás, por exemplo. A gente percebe que tem muitos advogados que acham bonito falar com aquele juridiquês, né? E ele esquece justamente isso, que o cliente ele não está preocupado com o juridiquês. Eu, particularmente, quando pego um dos meus advogados, eu estou preocupado com a solução, com o efeito, com a atitude do efeito daquilo. Essa coisa do juridiquês nem me interessa. Você já vem com muita história para cima de mim, já me incomoda. Estou sendo bem honesto. Eu gosto daquele trato 2 e 2 são 4. Eu adoro isso. Né? Agora, a pessoa, porque pode ser que seja 5, que não sei o quê. Isso já me deixa realmente frustrado. E eu acredito que você que está na rede social também, quando vai acessar uma conta, seja ela de um advogado, ou enfim, qualquer uma que você curta, você quer realmente ali se entreter, como bem colocou o Gustavo. Não é porque ele é um advogado que ele precisa falar difícil. Tem muita gente que acha que falar difícil traz autoridade. Muito pelo contrário, você vai afastar o seu público, né? Hoje é o que o Fábio falou, as pessoas querem entender o que você está falando, né? Querem resolver um problema, isso tem que parecer ser muito fácil, tá? E aí a gente vai para um segundo tema que é muito importante também, que é polêmico, tem muita gente que me pergunta, mas que eu defendo com unhas e dentes, que é o seguinte, olha só. Vamos supor, eu vou dar um exemplo da minha rede social. A minha rede social ela é direcionada 100% para advogado. Então, os advogados entram lá e vão ver todas as dicas que tem. A gente fala do código de ética da OAB, porque é uma página que eu dedico para este público. Vamos supor que amanhã eu mude de ideia e falar, eu vou começar a falar também agora com dentista. E começo a falar de dentista na minha rede social. Qual que é a tendência?
que os advogados que me seguem vão falar, opa, peraí. Eu vou sair da rede social. Ele vai falar, não é isso, não é esse o propósito dessa. Eu estou seguindo o Gustavo porque eu sou advogado. Então, se eu agora ele está começando a falar de dentista, depois de psicólogo, a tendência é isso dispersar. Funciona da mesma forma para escritório de advocacia. Eu fiz essa comparação porque fica mais fácil de entender. Mas um escritório que atende todas as áreas do direito, criminal, trabalhista, consumidor, previdenciário, percebe que são áreas muito diferentes? A gente está falando com públicos completamente diferentes, que têm problemas, têm desafios muito diferentes. Então, um escritório que atende todas as áreas e quer falar de todos os assuntos do direito. A pessoa vai lá e fala, qual que é a especialidade desse escritório? O que ele faz de fato? Do que ele sabe mesmo? Hoje ele falou de criminal, de alguém que está preso, amanhã ele está falando de aposentadoria, depois ele está falando de direito do consumidor, de alguém que perdeu o voo de um avião. Sabe aquele negócio que fica no ar? A gente constrói autoridade com um nicho. O nicho, ele vai trazer para você a especialidade, e a especialidade que vai te trazer autoridade, que vai te trazer relevância, né? É muito fácil você dispersar a atenção quando você fala de tudo. É aquela velha comparação que a gente faz. Quando você precisa de um médico especialista do joelho, você vai no clínico geral? Não, você vai no especialista que você quer, que você sabe que vai resolver o seu problema. Então, para um escritório de advocacia, funciona da mesma forma. E aí o advogado às vezes me pergunta, poxa, mas eu tenho que... eu não vou mais atender nenhuma área, então, no meu escritório? É só uma? Não. Para você se posicionar como autoridade na rede social, escolha uma área que você é especialista e se torne autoridade naquela área. Os outros clientes de outras áreas, eles vão vir por consequência, né? Você pode falar de outra especialidade em outra rede social, por exemplo, mas você está no Instagram, você tem que ser especialista daquele assunto. A pessoa vai procurar quem é o melhor, sabe? Quem é o melhor. O direito é muito amplo, né? Você pega o direito previdenciário, por exemplo, tem muita coisa lá dentro. Então, qual é a sua especialidade? Então, esse é um segundo ponto muito importante que as pessoas se confundem bastante. Bacana também se, por exemplo, o escritório tem vários profissionais de cada um de sua área, né, do direito, cada um deles também trabalhar dentro da sua conta, né? Legal. Essa eu também marcar ali o escritório, né? Porque aí a gente termina tendo essa referência, por exemplo... faz de conta que eu sou advogado e eu faço parte do escritório Pelege. Aí o que acontece? Quando eu falo a respeito de direito trabalhista, eu termino marcando também ali o escritório, porque a pessoa ela já tem a referência de onde ela pode me encontrar. Legal, um bom exemplo, porque aí, Fábio, esse exemplo é legal porque o escritório vai ganhar força das redes sociais de cada advogado, né? Cada advogado tem conexões diferentes, tem pessoas que se conhecem de cada advogado, né? Então você vai somando isso dentro do escritório e cada advogado se torna o especialista de uma área específica, né? Então é uma ótima ideia, é uma solução boa para quem tem várias pessoas dentro do escritório, né? Sempre os nossos colunistas aqui do programa, eu sempre peço, gente, marca o programa, fale que você está lá e marque o programa, marque a TV Altiora, para que a nossa equipe possa compartilhar isso. É uma maneira, inclusive, de divulgar cada vez mais, não só o trabalho de quem vem aqui, mas da emissora e de todo mundo que está com a gente. Sim, você vai ganhar alcance nisso, né? Então você vai juntar forças para poder chegar para mais pessoas. Sem dúvida. Tá bom? Uma outra coisa importante, que essa é bem fácil de resolver, tá? É a descrição que a gente tem no Instagram, que a gente chama da bio. A gente tem que pensar, Fábio, que o Instagram hoje, ele é uma das principais redes sociais que a gente usa, na verdade, é a rede social que mais é usada no Brasil, com o maior número de usuários. Então, a gente tem que lembrar que é o nosso cartão de visita. Sim. Né? É o nosso cartão de visita. Então, quando você está procurando por um profissional, você vai entrar lá para pesquisar o que ele faz, qual que é a especialidade. E aquela descrição que a gente chama de bio, que é aquele campo que tem os textos embaixo do seu nome de usuário, muita gente não preenche aquilo ali. Não preenche e às vezes preenche de maneira errada, põe ali que viaja, põe ali que bebe, põe ali que... Gente, ninguém quer saber dessa parte, desculpa. A gente, se eu estou entrando na conta de um advogado, eu quero saber o que ele faz, né? Como profissional. A vida particular dele, ele pode ter uma conta paralela, ou posteriormente ele pode postar periodicamente um ou outro detalhe. Mas essas coisas que as pessoas terminam rotineiramente colocando, né? Por exemplo, que bebe, que gosta de viajar, que não sei o quê, mas não foca realmente na sua especialidade profissional, perde muito, realmente, como você colocou. Essa semana mesmo eu estava entrando na conta
de um médico e tal, enfim, e ele não coloca lá nada, tá tudo Olha branco. só. Aí você vai ver o número de seguidores, você vai ver as postagens, gente, é do tempo quase do início do Instagram, porque a pessoa ela não movimenta, mas ela fica curtindo as coisas dos outros, ou seja, só de olho na vida alheia. É isso aí. Isso tem que ser muito claro, tem que estar muito evidente. E lembrando, o Instagram, essa parte da bio, não é para você pôr o seu currículo, né? Quando você se formou, Não, ali é qual o problema você resolve. A pessoa tem que entrar ali e já olhar de cara e falar, que legal, é esse advogado que eu vou procurar. Então é muito importante você ajustar essa parte do seu Instagram, porque as pessoas acessam. Essa é a primeira carinha do Instagram que a pessoa vai ver. Ela vai ver sua foto, ela vai ver sua bio e depois só ela vai ver os seus posts. Porque ela quer saber, é isso que eu estou procurando? É esse advogado que eu preciso? Ou é esse profissional que eu preciso? Então, ajustem bem a sua bio para que ela fique muito de acordo com o que você realmente oferece de serviço, a sua especialidade, certo? Maravilha. Tá. Isso serve para você também que está nos assistindo, que é empreendedor, que tem uma empresa, né, uma loja de sapato, para você que vem para cá, diretor, por favor, que vende salgadinho, para você que realmente precisa fazer com que o seu negócio deslanche. Né? Então não adianta você pegar e colocar lá que você tem uma loja de salgados se você não descreve o tipo de salgado que você vende, que você comercializa. Por exemplo, salgadinhos tipo buffet, salgados para eventos especiais, salgados personalizados. Se você coloca tudo isso, já facilita a vida de quem está procurando e quer fazer um orçamento com você. Perfeito, é isso. É o que eu estou falando, ali é o cartão de visita, né? Então você tem que ser muito estratégico na hora de fazer isso. Também você precisa ser estratégico na minha quarta dica, que é como você vai organizar os seus destaques dos stories, as famosas bolinhas do Instagram, aquelas Meu bolinhas. Deus, tem umas ali que parece o texto de Tchaikovsky. Bolinha, 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 parece aquele bingo, sabe? Aquela coisa, tem 70 bolinhas e quando você vai ver, não tem nada de útil. Então, até porque muita gente acho que não desconhece como usar isso, né? Eu já peguei perfis que a gente fez a correção que tinha mais de 30 bolinhas de destaque. 30 não é destaque. Destaque é você ter 5, 6, 7 no máximo. Então, assim, o pessoal pensa assim, você que vai dar a informação que o seu cliente vai ver. Então, o que você quer que ele saiba de você? Seria muito legal você ter uma bolinha de destaque com o nome, comece aqui, por exemplo, com um vídeo seu se apresentando. Boa. Poxa, meu nome é Fábio, eu sou advogado que faço isso. O meu perfil é voltado para você que tem esse tipo de problema. Olha que simpático que soa isso, né? Então, você pode ter uma outra falando da localização do seu escritório, das especialidades do seu escritório, né? De casos que você, de tipos de casos que você resolve, que problemas que você resolve, organizado, cada uma com um nome direitinho. Um case, né? De cada coisa que realmente o escritório e você faz. Mas no máximo 7, porque quando você coloca 70, você já dispersa. Essa é uma palavra muito boa, de dispersar, né? Então a gente tem que pensar assim, é muito fácil a pessoa sair do seu Instagram e começar a ver outra coisa. A atenção hoje em rede social é bem mais poderoso, é mais rico, todo mundo está buscando a atenção. Então você tem que ser muito sucinto e objetivo para que a pessoa olhe, rapidamente tome uma decisão de entrar em contato com você, que é o quinto e último que eu trouxe aqui, erro que as pessoas não fazem, que a gente fala que é o CTA, que é o Call to Action, é assim, o que eu quero que as pessoas façam? Eu quero que eles cliquem nesse botão e entrem em contato comigo no meu WhatsApp, por exemplo. Esses dias eu entrei no Instagram, a gente estava procurando uma designer de interiores, achei um perfil que eu adorei, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui. Não tinha um botão para eu entrar em contato com ela que não fosse o direct do próprio Instagram, que muitas vezes as pessoas não veem. As pessoas querem ali o WhatsApp, as pessoas... tá vendo? Eu tô sendo... Deixa eu já até aproveitar essa deixa e fazer um adendo para vocês que mandam para mim ou para o nosso programa. Nós não temos tempo de ficar vendo os directs, porque é muita coisa. O caminho mais rápido quando vocês querem entrar em contato é pelo WhatsApp. É rápido, porque ele já tem o telefone. Então, quando você entra no nosso Instagram, não sei se o diretor consegue colocar o do programa, quando você consegue entrar no Instagram do programa, já tem ali, fale conosco. Você já entra no nosso WhatsApp. Isso funciona tanto no Instagram, como também no Facebook, porque é algo muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, você vai deixar de receber contato, porque a pessoa vai falar, legal, gostei, mas a pessoa vai falar... E aí, eu vou falar com ele como? Como que eu vou acessar? Eu vou responder um post dele? Então, é muito importante. Pode parecer a coisa mais
absurda que a gente está falando aqui, mas Sim. é um detalhe que muita gente não faz, muita gente não coloca, tá? E para deixar muito claro, falar, mas onde eu coloco isso? Porque ele tem que ser um link clicável, certo? Você coloca o dedinho ali e abre automaticamente o seu WhatsApp. Quem, inclusive, tiver interesse, pode até deixar nos comentários desse vídeo aqui. Eu mando a forma que eu coloco, qual é o código que a gente usa. Mas dentro do Instagram, quando você vai editar o seu perfil, é no campo site que você vai colocar o link do WhatsApp. Sim. Porque ali é onde ele se torna um link clicável. Se você simplesmente colocar, fale comigo nesse link e colocar na bio, a pessoa vê o link, mas não consegue clicar, fica aquele link não clicável. Aconteceu isso ontem com uma cliente minha, eu entrei no perfil dela para dar uma olhada, eu sempre estou de olho, ela mudou a bio dela, mas ela não se atentou a isso, ela incluiu esse link dentro da bio. Aí eu mandei uma mensagem para ela e falei, olha, muda ali o link porque as pessoas estão vendo, mas não conseguem clicar, né? Aí ela já ajustou para que as pessoas entrem em contato com ela. Então, assim, facilita realmente a vida, muito, né? Facilita. É aquele negócio, as coisas são imediatas. Se a pessoa encontrou seu perfil, quer entrar em contato, tem que ser naquela hora. Porque você pode correr o risco da pessoa não voltar. Concordo. Olha, você que é vendedor, você que é comerciante, e eu sou um vendedor, porque toda tarde eu estou vendendo alguma coisa aqui no nosso programa de maneira indireta, né? Informação. E aí quando a gente, por exemplo, pega a pessoa, ela tá ali, ela entra numa loja, você que é vendedor, que está nos assistindo na sua loja, que hoje está de folga, se você pega e não atende o cliente naquele momento, no calor da emoção, você perde a venda. Por isso que o vendedor ele tem que estar muito atento a isso, porque senão ele perde realmente dinheiro. Então é importante que a pessoa marcou uma reunião comigo hoje, 5 horas da tarde, Fábio, você pode passar aqui na minha empresa para a gente conversar? Tô dentro. Você tem uma agenda aqui? Tô dentro. Por quê? Porque a pessoa ela quer. Né? Se ela já quer marcar um café comigo para conhecer um pouco do nosso programa, é sinal de que realmente ela tem interesse. Agora, se, olha, hoje não dá, pode ser na semana que vem. Eu mesmo sou uma pessoa assim que de verdade, para mim, se for para mais rápido, melhor, porque a gente ganha tempo. Essa coisa de deixar tudo para amanhã é coisa de gente preguiçosa ou de gente que não tem planejamento. E a gente, quando quer vencer a vida, o sucesso, a gente não tem que pensar no dinheiro, a gente tem que pensar no sucesso, porque o dinheiro é consequência do sucesso. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça sempre. E começa justamente para você que é operador da lei, que ainda não sabe de verdade administrar a sua rede social. Para isso existe Advogado em Foco com o Gustavo Pilege, que é empresário, publicitário, cuida de várias, mas várias contas de advogados de forma personalizada. Ele não faz aquele serviço que a gente vê por aí, que a pessoa pega aquele template, que é aquelas imagens que padrão, e põe você que é um advogado vamos supor, previdenciário, você que é advogado do trabalho, e você entra lá no perfil das pessoas, está quase tudo igual. Não, ele trabalha de forma personalizada, com planejamento, com agenda. Então, todo dia tem horário para você colocar o post, para você saber o que você vai informar para a tua rede social, e isso vale muito a pena, porque é um investimento para a sua carreira, para o teu público, para você formar realmente um público, para você criar uma identidade na rede social e falar assim, poxa, que bacana, vale a pena eu investir nessa área, na minha área, né? Outro dia eu estava no mercado e uma senhora estava conversando na rede, na fila, e ela não percebeu que eu estava ali prestando atenção na conversa dela, porque ela falava alto. E aí ela falou assim, menina, mas para você pegar e estar no Instagram, você pode pagar R$12 e você tem tudo, você tem um monte de cliente. Aí ela falando da rede social dela, ela falou, e eu, curiosamente, né, jornalista, peguei e fui lá e acessei. Quando eu vi, gente, ela não vai vender nada, nem que ela pague R$50, porque ela pode até impulsionar a rede dela, mas se não tem um conteúdo, não adianta de nada. Porque ninguém sabe o que ela vende de verdade lá. Ela tem filha, tem neta, aí tem as bolsas que ela vende, aí fica tudo misturado. Você tem que realmente se profissionalizar até na rede social, não é isso? Perfeito, acho que você falou muito bem. E com propriedade, né? Você aqui comigo. Você precisa ter uma estratégia. Tudo tem que ter um porquê. Você está fazendo essas publicações, você está se posicionando, tem que ter um objetivo, né? É o que a gente falou aqui. Hoje a atenção é disputada por muita gente. Sim. Né? Isso que você falou da questão da resposta rápida, ao mesmo tempo que o cliente está tentando contato com você pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ele está procurando outros advogados também. A gente faz isso. Quantas vezes a gente não entra no Google, Sim. procura 3 ou 4 ali lojas, estabelecimentos, manda mensagem para todos eles, né? Quem tiver o melhor atendimento, quem tiver o atendimento mais personalizado, vai levar. A rede social, ela é uma forma de você atrair o cliente até você. Dali para frente,
É o trato que você tem com o cliente, é a venda que você tem, é a resposta rápida. Então, é um conjunto todo de ferramentas que você tem que ter para você poder conseguir clientes. Não dá para fazer uma parte e a outra parte não fazer muito bem. Então, tem que ser muito completo, né? Tem que fazer muito completo. E a gente sabe, o atendimento hoje faz toda a diferença, né? Porque advogado é o que mais, entra em faculdades, são formados por ano no Brasil. Então, assim, a concorrência é enorme, concorda? A concorrência é muito grande. Com certeza. Então, às vezes, uma atenção, um bom atendimento que você faz vai ser aquela diferença que ele escolheu você e não escolheu o outro advogado que ele procurou. Olha, Gustavo, eu não sei como que é em Campinas, mas aqui em Bragança Paulista é uma coisa que eu brigo sempre, falo com a CDL, com vários empresários da nossa cidade. A mão de obra, infelizmente, ela fica a desejar. Desde, por exemplo, o encanador, o eletricista, em sua grande maioria, as pessoas não têm esse fino trato com o cliente. Né? E a gente percebe também nas lojas, quando a gente vai comprar um sapato, quando a gente vai em algum lugar, que não tem isso. E quando a gente é exigente, por exemplo, como eu, como tantos amigos que moram aqui também escolheram morar aqui em Bragança Paulista, ou que são bragantinos, de coração ou de essência, faz toda a diferença quando você entra numa loja, a pessoa te atende com um sorriso, independente de como você está vestido ou não. Porque lá em São Paulo, isso tem que ficar bem claro para as pessoas, quando você vai ao shopping, não adianta você pegar aí maquiada, bonita, toda emperectada, porque isso não significa que você vai comprar. Pelo contrário, a grande maioria das pessoas que estão de chinelo de dedo, com uma rasteirinha, é que terminam levando uma sacolinha para fora. E aqui em Bragança Paulista, o comércio tem que começar a se adaptar a essa realidade, tratar as pessoas de maneira mais humana, sem olhar se a pessoa tem dinheiro ou não, sem olhar o sobrenome ou não, porque aí vocês perdem venda. A gente tem que tratar as pessoas sempre como um consumidor potencial. É isso que está faltando, inclusive, aqui na nossa cidade, com relação à mão de obra, em todos os sentidos, que fique bem claro, né? E é um puxão de orelha mesmo, porque eu sou aquela pessoa que ando na nossa cidade. Eu não venho aqui e daqui eu fico na piscina ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, eu ando e vivo e vejo os problemas e também procuro acertar com também aquilo que eu vejo. Porque eu também sou humano como você do outro lado. Então que fique bem claro, a gente está na hora da gente se adaptar à realidade. O dinheiro, hoje mesmo estava vendo uma matéria, o dinheiro ele está mudando de mão. O dinheiro ele vai ficar, o dinheiro físico ele cada vez mais ele está desaparecendo e você ter a sua rede social como um nicho para isso se faz necessário hoje em dia. Você tem que se adaptar a isso. Você seja operador da lei, seja você um empreendedor, seja você um empresário, está na hora de você se encaixar, se adequar. Tem muitos operadores da lei que gostam de assistir o nosso programa às quintas-feiras, porque sabe que você está aqui. Então é importante também, você que é advogado, né, vou dizer como o pessoal jovem diz, das antigas, que você também se adapte a essa realidade. Não precisa você estar ali na rede social. Você pode ter um serviço de qualidade como o da Advogado em Foco para gerir a sua rede social, para fazer com que isso realmente aconteça e se transforme em fidelização com o teu cliente e em números para você. Porque é a única maneira. Hoje, cabeleireiro tem tudo quanto é esquina 3, 4, pedicure também 3, 4. O que vai fazer a diferença? É justamente o trato, a comunicação assertiva, pontual, a sua rede social. Quantas pessoas nessa pandemia tiveram que fechar os seus escritórios e trabalhar em home office? E começaram a entender a importância da rede social com uma linguagem certa, correta, para fazer isso se transformar em dinheiro, em lucratividade. Tem muitos casos. A gente vê o agronegócio também nesse sentido. E é importante que você tenha realmente uma empresa que entende do negócio e que faça você abrir a sua visão 360. Que você não fique só postando ali que você ganhou uma causa ou qualquer coisa do tipo, porque só isso não vai trazer para você o retorno que você quer. Advogado em Foco atende pelo telefone 0 operadora 19 99793 9382. advogadoemfoco.com.br. Gustavo Pilege nas redes sociais. Gustavo Pilege nas redes sociais. Certo, Gustavo? Certíssimo. Eu queria passar uma última informação que eu acho muito legal, que é isso que você falou. Tem um dado que foi de uma pesquisa recente dizendo que hoje os jovens, que são os seus futuros clientes, né, e hoje muitas vezes são os influenciadores de quem vai tomar uma decisão dentro da casa,
estão procurando mais sobre produto e serviço nas redes sociais do que no próprio Google. Olha que mudança de comportamento. É isso mesmo. Então, assim, a rede social, ela passou a ser uma fonte de pesquisa muito poderosa. O que antes era só um lugar para você ver foto bonita, hoje é uma fonte de informação. Então, quem não está lá, ou quem está deixando de estar lá com qualidade, pode estar perdendo cliente. Com né? certeza. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A Ali do Cheirinho Bom Estética Animal, que é nosso parceiro aqui, ela trabalha muito bem essa questão das divulgações no Google, nas redes sociais e assim por diante. E ela estava conversando comigo que muitos dos clientes dela que vão atrás dela também é em função da rede social. Isso é importante e aí a gente vai entender um pouco do perfil do cliente. É justamente esse cliente mais jovem, é o cliente LGBTQIA+, também que é exigente e termina realmente acessando a rede social para ter um feedback, né? Ali dar uma lida nos comentários a respeito do teu trabalho e assim por diante. Então fique atento porque você talvez esteja perdendo dinheiro, não porque você não tenha um produto bom, porque talvez você não saiba vender de maneira mais moderna este produto como a rede social. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Primeira na tela. Olá, boa tarde. Gostaria de saber o que não se deve fazer num perfil de advogado no Instagram. Quem pergunta é a Analice Silva de Bragança Paulista, São Paulo. Tá, legal, Analice. Acho que a gente conversou muito sobre isso agora, né? Do que não fazer. Se eu posso deixar uma dica só de tudo que eu falei aqui, é tomar muito cuidado da forma como que você se comunica, né? Você pode ter todo o domínio técnico do direito, ser o melhor profissional, mas se você não conseguir transmitir isso de uma forma simples, da linguagem do seu cliente, vai ser muito pouco eficiente. Você tem que saber se vender, você tem que saber mostrar o que você sabe fazer, mas usando a linguagem do seu cliente. Então, se eu tiver que deixar de tudo que eu falei, uma dica principal aqui é a abordagem que você tem do seu conhecimento técnico para mostrar para o seu cliente qual é o problema que você resolve dele. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Como fazer divulgações no Instagram? Como saber que a postagem é a correta para impulsionar, por exemplo? Quem pergunta é o Ronaldo Fernandes, de Bragança Paulista, São Paulo. Legal, Ronaldo. Olha só, como saber que uma publicação é correta, né? A gente faz publicações todas a semana inteira, então a gente faz muita publicação. E por que a gente escolhe uma ou outra para impulsionar, por exemplo? Porque você tem a própria ferramenta do Instagram te dando insights de que aquela publicação foi boa. Então, por exemplo, eu fiz uma publicação na semana passada que teve muito salvamento. O que isso traz de insight para mim? Poxa, as pessoas estão salvando a minha publicação, é porque ela é relevante. Sim. Concorda? Se as pessoas estão compartilhando muito, também é relevante. Então, tem que ficar de olho no retorno que você tem em cada publicação, porque cada uma funciona de uma forma diferente, né? Por isso que é bom sempre testar. Publica e testa e analisa. Publica, testa e analisa. E aí você vai direcionando as publicações que vão performando melhor. Aí o que eu falei, às vezes você acertou na linguagem, você foi muito simples, você pegou na dor do cliente ali. Então, essa publicação vai falar, opa, essa é uma publicação legal para eu poder impulsionar, né? Para eu poder pagar para ela alcançar mais pessoas. Então, é muito pelo que o próprio Instagram te dá de informações das publicações que estão performando mais do que outras. E lembrar que é importante você trabalhar com a geolocalização na divulgação desse trabalho, né? Porque também não interessa para você, talvez, dependendo do teu negócio, divulgar, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né? Se você não vai atender as pessoas do Rio de Janeiro. Então é importante que você realmente foque e tenha uma estratégia. Não adianta só pegar e impulsionar por impulsionar, porque na realidade a rede social não faz caridade também, né? Ela vive desses anúncios, desses impulsionamentos e assim por diante. Então é importante que você invista o seu dinheiro não só na rede social também, que seja um complemento, por exemplo, você que divulga na televisão, você que divulga no rádio, você que divulga em revista, que você tenha planejamento publicitário da tua marca, do teu negócio, para que realmente ele possa chegar num resultado efetivo e satisfatório para você e para o teu cliente. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, gostaria de saber se investir também no TikTok pode ser uma boa
complementação para atrair mais público e possíveis trabalho? Quem pergunta é a Marina Camargo, de Atibaia, São Paulo. Ô Marino, o TikTok é uma das redes que mais cresce no Brasil, né? Ela já faz muito tempo deixou de ser aquela rede famosa que é a rede da dancinha, né? Então, tem muito advogado fazendo um bom trabalho no TikTok e alcançando um público diferente lá. Por quê? Porque os vídeos curtos são uma... nem vou falar tendência, porque já é uma realidade. O Instagram, inclusive, está mudando muito o formato dele para acompanhar tendências de mercado. Quais são essas tendências hoje? O vídeo curto, principalmente. Então, o Reels, ele alcança muita gente. Por que alcança? Porque o Instagram quer que as pessoas usem isso com mais frequência. O dono do Instagram esses dias foi ali apedrejado, vamos dizer assim, virtualmente, porque ele disse que o Instagram vai se tornar uma ferramenta muito parecida com o TikTok, porque o TikTok está funcionando muito bem. Sim. Né? E aí teve muita gente, até o layout do Instagram de alguns usuários, eu conheço algumas pessoas que aconteceram isso, mudou de uma forma muito parecida com o TikTok, que eles estavam testando. Não foi bem, ele recuou, deu um passo para trás. Mas isso é um sinal de que os vídeos curtos funcionam muito bem. O YouTube fez o Shorts, que é o vídeo curtinho do YouTube. Então, sim, o TikTok é uma rede que as pessoas estão consumindo muito conteúdo. Não é só pessoas jovens que tem lá. E ele está oferecendo um alcance muito interessante. Então, sim, vale prever conteúdos de qualidade no TikTok. E curtos, né? Que é o grande desafio, porque tem muita gente que fala mais que o homem da cobra. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Criar uma rede social é melhor do que ter um site? Ou é melhor ter os dois? Quem pergunta é Regina de Souza, de São Paulo, capital. Legal, Regina. É uma pergunta interessante também. Eu vou falar para você que o ideal é você ter os dois. Por quê? Porque o seu cliente pode estar na rede social, mas ele também pode vir pelo Google. Pensa só que o fluxo que as pessoas fazem para encontrar um advogado pelo Google, pelo seu site, né, ou pela uma rede social é diferente. Quando um cliente ele já sabe que ele tem um problema e ele precisa encontrar um advogado, que ele sabe que ele precisa resolver esse problema, ele vai lá no Google e põe advogado INSS, por exemplo, e ele pode te encontrar por lá. Agora, ele também pode estar numa rede social que ele conhece, que essas divulgações de Instagram e Facebook cheguem até ele, tá? Então, assim, quando você tem a presença em um site, quando você tem presença em rede social, o que você está fazendo? Você está ampliando as possibilidades das pessoas te encontrarem. Lógico, tem que saber muito bem onde está o seu cliente, qual é o perfil do seu cliente. Às vezes, a gente está falando de TikTok, por exemplo, mas às vezes o seu cliente está no LinkedIn. Se você tem um escritório de advocacia que faz empresarial, trabalhista empresarial, às vezes o LinkedIn é um canal interessante para você estar. Então, assim, tem que conhecer muito bem o seu cliente, onde ele está, para você poder tomar essa decisão. Mas, falando de forma mais genérica, é interessante você ter os dois, porque você vai alcançar mais pessoas. Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Gostaria de saber se fazer vídeos de humor é uma boa forma de interação, para meu perfil. Quem pergunta é a Ana Maria, de Bragança Paulista, São Paulo. Ô Ana, é assim, quando a gente está falando de vídeos de humor ou de algum outro tipo de abordagem que você faz em rede social, a gente está falando muito da imagem que você está passando. Eu falei sobre isso esses dias em resposta a uma pessoa que me perguntou de dancinhas no TikTok de advogado, que eu achava sobre isso. E a minha opinião é assim, como eu quero ser visto, né? Se eu sou um advogado e meu trabalho é um trabalho intelectual, eu não quero que nenhum obstáculo antes disso chegue até o meu cliente. Eu quero que isso seja a primeira mensagem que ele consiga encontrar na minha rede social. Eu quero que ele perceba isso muito facilmente. Se eu tenho outras barreiras, se eu tenho outras informações passando para ele, que eu não gostaria que ele me visse disso como uma característica principal, eu não iria para esse lado. Tá? Então, assim, é muito cuidado com a imagem que a gente quer passar. Né? É muito importante você tomar cuidado com isso. Uma pitada de humor nunca é demais. Eu coloco isso no meu também, eu acho que não tem problema nenhum. A gente só tem que tomar cuidado com o volume e com a importância que a gente dá para isso dentro da nossa rede social. Né? Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Que tipo de informações pessoais deve conter no meu perfil? Quem pergunta é a Mariana Pereira,
de Bragança Paulista, São Paulo. Mariana, informações pessoais, eu colocaria apenas informações que você julgue relevantes para o seu público. Então, por exemplo, igual eu estava falando, o Instagram ele não precisa ser um currículo, né? O ano que você se formou ou todas as suas especializações ali é um lugar que as pessoas querem saber que tipo de problema que você vai resolver, tá? Então, informações que você entenda que sejam relevantes para o seu cliente, vale a pena você colocar. Mas ali não, lembrando, eu acho que isso é muito importante dizer, aquilo ali não é um currículo, tá bom? Aquilo ali é uma plataforma para você poder atrair o seu cliente. Então a gente tem que ser muito sucinto na informação, muito objetivo no que você quer passar de informação para não dispersar a atenção, tá bom? Simples assim. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, misturar um perfil pessoal com um profissional é um erro ou pode-se fazer isso pontualmente? Quem pergunta é Jefferson Santana, de Bragança Paulista, São Paulo. Ô Jefferson, essa eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Uma das maiores dúvidas que os advogados têm, e eu acho que não só advogados, todos os outros profissionais, tá? Por experiência própria, com outros advogados que eu tenho, com vários perfis que a gente tem, eu posso afirmar para você que um perfil pessoal mesclado com um perfil profissional é a melhor forma de você trabalhar em rede social. Por quê? Porque o perfil não pode ser aquele perfil chato, aquele perfil engessado, aquele perfil que você fala difícil. As pessoas na rede social, no Instagram, no Facebook, elas querem conhecer quem é o advogado. Para você ter uma linguagem um pouco mais institucional, não muito também, mas um pouco mais institucional, você pode usar isso no seu site. É diferente, uma outra abordagem. Na sua rede social, o legal é você colocar ali 80% do seu conteúdo profissional, 20% do seu conteúdo pessoal. Vou chutar uma média aqui que eu acho que é uma dose interessante para você colocar. Você humaniza um pouco o perfil. Quando você põe opiniões suas, posicionamentos seus da sua vida, você gera essa conexão com o seu público, né? Então, falar das suas crenças, dos seus valores, isso é muito legal porque aproxima, né? Mas você também abordar principalmente as coisas de trabalho. E outra coisa, quem tem duas redes, geralmente mantém uma só. Chega uma hora que não tem perna para cuidar das duas, não consegue Sim. nenhuma e vai colocar outra. Então, assim, uma hora, uma das duas vai ser mais importante, você vai carregar só uma, né? Então, já faça isso desde agora. Deixe sempre uma rede social só do trabalho e um pouquinho de coisa pessoal ali dentro. Aí, uma coisa que eu acho que é importante, Gustavo, é cada pessoa que tem a sua rede social e é um profissional, por exemplo, intelectual, tomar cuidado com as opiniões que também emitem, né? Porque isso também pode afastar, perdão, pode afastar justamente seguidores, pode afastar as pessoas, porque nós estamos num momento tão polarizado que de verdade certas coisas terminam afastando. Quantas pessoas perderam seguidores e assim por diante por defender isso ou aquilo? Quando você é um operador da lei, você defende o certo, para você que é operador da lei, sempre é certo, né? Mas às vezes nem sempre o que você está defendendo também é o certo. Então é muito importante tomar cuidado com certos posicionamentos na rede social para não afastar o teu possível cliente. Isso é muito importante. É, um bom ponto. É a questão do bom senso, né? Da gente ter muito cuidado com a informação, com o cuidado do posicionamento que a gente vai ter ali. É um bom ponto que o Fábio trouxe. Desculpa, quero agradecer demais a presença do meu querido amigo empresário publicitário Gustavo Pilege, da Advogado em Foco, que trabalha realmente o seu perfil assertivo junto ao teu cliente, junto àquele que você quer formar como cliente. Inclusive você que está se formando em direito, você que será um futuro operador da lei, você já pode, inclusive, trabalhar a sua rede social para que você vá formando, né? A gente está num momento que está muito difícil manter um escritório, então você pode trabalhar home office e trabalhar também a sua rede social e fazer com que realmente você comece a montar uma clientela através da sua rede social e do boca a boca. Isso faz muita diferença no início de uma carreira. 0 operadora 19 997 93 9382. 0 operadora 19 997 93 9382. advogadoemfoco.com.br é o site e também na rede social você encontra o Gustavo Pilege. Gustavo Pilege, certo?
Certíssimo, muito bom. Quero agradecer demais a sua presença novamente em nosso programa, agradecer a presença da esposa, a Camila Gonçalves, doutora Camila Gonçalves, advogada, que está aqui nos bastidores, e agradecer o carinho de vocês que me presentearam com bombons maravilhosos. Meu final de semana ficará doce. É isso Obrigado aí. de coração Obrigado. mesmo pelo carinho, vocês são muito queridos e moram no meu coração. Até breve. Obrigado, até a próxima. Até. Bom, agora